Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Meu nome é Eugênia Teles Tramontim. Quem tem Instagram, quem tem Facebook, segue nós aí, segue nós aí. Ok, meus queridos? E você que está me assistindo pela ONTV Brasil, provavelmente está sendo retransmitido através, provavelmente, das nossas redes sociais e também ao vivo, concomitantemente, através da nossa plataforma, no endereço que está passando aqui na tela, meus queridos. Acesse www.ontv24horas.com.br e acompanhe a nossa programação de 24 horas, ok? Sempre um conteúdo, uma programação, uma grade de viés cristão e conservador para você e para a sua família. Também nós temos jornais, dois ou três jornais, de 2 a 3 jornais aí, praticamente todos os dias, trazendo comentaristas do Brasil e do exterior. Ok, meus irmãos? Mas vamos lá, vamos lá. Toda semana eu compartilho com os amigos a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, né? É o nosso cronograma temático, em que nós concluímos as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse todo ano. Agora nós estamos no livro de Hebreus, até sábado nós concluímos mais este livro, certo? Mais este livro. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 10 do livro de Hebreus. Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Viva pela fé e persevere. Exatamente essa mensagem de hoje que nós observamos na palavra de Deus para todos, né? Que possam estar se sentindo cansados, perseguidos ou desanimados, como Hebreus também foi escrito este capítulo para os nossos irmãos que estavam se sentindo assim naquela época. Não desista agora, Deus continua trabalhando na minha vida, na sua vida também. E em Hebreus 10, meus irmãos, em Hebreus 10, nós vamos observar acerca de sacrifícios antigos que eram insuficientes para redimir, né, as pessoas dos erros cometidos, né? Era um hábito, era um ritual que se utilizava muito naquela época, né? E nós vamos observar que é realmente a partir do nosso Senhor Jesus Cristo que nós observamos o único sacrifício que assim podemos considerar, certo? Podemos considerar como um sacrifício perfeito e definitivo. E a partir dessa obra consumada, todos nós somos chamados a viver em confiança, a viver em comunhão, a viver em perseverança. Meus queridos, não deixemos de congregar, né, enquanto irmãos, reconhecendo o nosso Senhor, o Messias, como nosso único e suficiente Salvador, e viver pela fé, o justo viverá pela fé. Então, a caminhada cristã, meus irmãos, não é uma corrida curta, se assim nós podemos comparar, né? É uma jornada de perseverança, meu irmão. De muita perseverança em que todos nós devemos permanecer firmes, né? Continuarmos orando, congregando, confiando, porque a promessa do nosso Deus continua de pé. Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje é quarta-feira. Sábado nós encerramos mais este livro. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco, enquanto assim nós podemos, né? Nós podemos, através das redes sociais, estarmos juntos compartilhando a palavra do Senhor. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais
pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos seus erros. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de erros todos os anos, porque é impossível que o sangue de animais remova, né, os nossos erros. Veja o que diz a palavra, não é mesmo, meus irmãos? Vemos até hoje alguns irmãozinhos que ainda se utilizam de certos rituais no que se refere a sacrifícios, como que se diz, a oferta, né? Sacrifícios e oferta por erros e outras razões, né? Mas diz o seguinte a palavra do Senhor: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Qual o privilégio, meus irmãos, que todos nós que somos crentes da palavra do Senhor, evangélicos porque cremos nos evangelhos, cristãos porque cremos, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte, a partir do verso 19, já encerrando, né, encerrando este capítulo. Irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Congregar com irmãos. Consideremos, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus
vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa aliança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compaz a minha alma. Nós, porém, não somos. Nós, porém, anota aí, meu irmão, minha irmã, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, meus irmãos. Hebreus capítulo 10. Hoje é quarta-feira, meus queridos. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Viva pela fé e persevere. Não desista agora, porque Deus continua trabalhando na sua vida. Ok, meus irmãos? Estamos falando do Brasil para o Brasil e para o mundo, onde quer que haja internet, né, e Deus assim nos permita, nós estamos através da nossa plataforma, né, TV, a nossa TV 24 horas conectada, acessando www.ontv24horas.com.br, seja da sua TV Smart, seja do seu computador, do seu celular, do seu tablet, não importa o dispositivo que você esteja conectado à rede. Se você estiver conectado à internet, acessar a nossa plataforma, nós estamos juntos, ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima!